Oiê, tudo bem com você? Então, será que os espíritos eles sentem sensações físicas assim como nós aqui na Terra? Bom, espera a vinheta que já já eu tô de volta. Olá, meu nome é Mariana Meira, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu falo sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, prosperidade, cocriação. Então, se você gosta desse tipo de assunto, aproveita também para dar uma olhadinha nos outros conteúdos do canal após esse vídeo. Bom, um beijo também a todos os inscritos, a toda a galera aí que sempre dá uma forçona pro canal. Muito obrigada a todos vocês, né? E vamos lá ao assunto de hoje. Eu trouxe hoje um assunto que, na verdade, assim, não sei se ele é muito abordado, mas que às vezes a gente escuta algumas coisas, lê algumas coisas e eu acho que pode gerar essa dúvida. Trouxe aqui minha colinha, então não se incomodem quando eu der uma olhadinha assim um pouquinho aqui para baixo, que é para eu estar acompanhando e não perder, né, o meu raciocínio, tá ok? Então, a gente vai falar sobre sensações nos espíritos, né? Porque se você for lá na Bíblia, eu vou dar dois exemplos, Lucas 16, do 23 ao 24, ou Mateus 13, 42, ou se você for também, às vezes, ler algum relato de irmãos desencarnados, né, cartas psicografadas, ou até mesmo romances espíritas. Se você for entrar em contato com esse tipo de conteúdo, muitas vezes aparece espíritos falando que eles sentiram sensações como se fossem físicas, né? Mas como é que isso acontece sendo que o corpo ele não existe mais, né? Por que que eles falam dessas sensações, sendo que eles não têm mais o veículo que provoca essas sensações, que é o corpo físico? Então, vamos lá. O assunto que a gente vai falar hoje, você consegue encontrar ele no Livro dos Espíritos, na questão 128, tá ok? E, bom, primeiro de tudo, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem um corpo material aqui na Terra e nós temos um espírito. E, além desses dois corpos, a gente tem um terceiro corpo, que ele se chama perispírito. É ele que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito, né? Então, as sensações físicas também, elas acontecem dessa forma. Você vai sentir a sensação física no corpo e o seu perispírito, ele vai mandar essa informação pro espírito, né? E, ok. Então, quando a pessoa, digamos assim, desencarna, ela perde o corpo, digamos assim, ela perde essa conexão com o corpo, né? E o que acontece? Sobra, então, resta-nos, então, o perispírito e o espírito, né? E o que acontece? Quando a gente tem o corpo, as nossas sensações, elas são meio que delimitadas, né? Então, por exemplo, a minha visão eu enxergo com os olhos, tem órgãos específicos, né, para cada parte, digamos assim, para cada sensação. Então, por exemplo, a gente tem a visão e utiliza os olhos, então a nossa pele ela é responsável, né, pelas sensações, pelo tato, né? E também a gente tem o ouvido para audição. Só que o que acontece? Com a perca, digamos assim, do corpo, restando apenas o perispírito e o espírito, essa sensação ela se torna generalizada, ok? Então, vamos supor, o espírito, ele continua tendo certas percepções, sensações, ele tem audição, ele tem visão, mas tudo é generalizado, porque o corpo, ele limitava aquelas sensações para, digamos assim, o corpo, ele limitava as sensações para órgãos específicos, e agora, tirando essa limitação,
tudo em relação a essas sensações se torna generalizado, tá? Mas, primeiramente, algo que a gente tem que ter em mente, que quando fala de sensações do lado de lá, né? Por exemplo, o que a gente vê bastante é o pessoal falando de sofrimentos, né? Que acontecem do lado de lá. Então, bom, primeiramente, quando acontece esse tipo de sofrimento, a gente tem que entender que esse sofrimento ele não advém do corpo físico. Ele é um sofrimento moral, né? Então, na verdade, quando os espíritos, digamos assim, falam o que aconteceu, digamos assim, contando uma história deles, ou de algo que eles vivenciaram, digamos assim, vendo outros espíritos, né? Que a gente tem que ter em mente é que seria quase que uma comparação, né? Porque, na verdade, esse sofrimento ele não é físico. A gente tem algumas memórias, né, que leva para o lado de lá, então pode acontecer de correlacionar, tá? Mas, na verdade, são sensações que elas não são físicas exatamente, tá? Então, são sensações relacionadas à moral quando fala desse sofrimento, né? Porque o que acontece? Do lado de lá, né? A moral do espírito influencia. Então, vamos supor, fez alguma coisa aqui na Terra, morreu com esse peso, pode acontecer, tá, gente? Não tô falando que é certeza, porque são N possibilidades do lado de lá, mas pode acontecer, né, que, enfim, fique com esse peso do lado de lá e como não tem mais corpo físico, o que vai acontecer? Vai sentir esse sofrimento que é moral, tá? Mas vamos a outro item importante também, né? Há também relatos de espíritos que falaram, até nessa própria questão, fala que o espírito ele sentiu os vermes consumindo o corpo, né? Então, isso se deve ainda a essa conexão do corpo com o perispírito, quando esse ligamento ele ainda tá acontecendo, sabe? Então, a pessoa, ela, digamos assim, ela já morreu, mas ainda ela tem meio que uma conexão ali, né? Digamos, entre perispírito e corpo. Esses ligamentos, eles ainda não foram desconectados, né? Então, pode acontecer dele, entre aspas, sentir o corpo, mas não quer dizer que o corpo está passando essa informação para o perispírito e o perispírito para o espírito, entenderam? Então, nada mais é do que uma sensação como se fosse física, mas não chega a ser física, entendeu? E quando a gente fala também de sensações físicas do lado de lá, o que a gente tem que ter em mente é que as sensações sentidas do outro lado, elas serão variáveis. Então, tudo vai depender do nível de evolução do espírito. Então, quanto mais o espírito se eleva, mais essas sensações ligadas à matéria densa, elas vão deixando de existir na realidade dele. Então, mas ok, o que acontece? Tanto as sensações boas quanto as ruins? Sim, né? Então, o que acontece? Ele vai se elevando e as sensações que estavam aqui, digamos assim, nessa vibração aqui, no nível mais abaixo, ele passa a não sentir mais, né? Porque o espírito se elevando, o perispírito também se eleva. O perispírito, ele vai se tornar mais etéreo também, né? Então, ele se elevando, as sensações aqui de baixo vão continuar aqui embaixo e ele vai subir. Só que o que acontece? Ele deixa de sentir sensações boas ou não
dessa vibração aqui, entretanto, ele vai, digamos assim, ganhando mais sensações e percepções que estão nesse nível aqui acima. Então, digamos assim, não seria algo, nossa, vou perder os prazeres que estão aqui nesse nível e, nossa, que tristeza. Não é bem isso, né? São, digamos assim, níveis diferentes de evolução e cada nível de evolução tem suas sensações específicas, entenderam? Então, eu acho que seria basicamente isso, né? Espero que esse vídeo aí tenha te ajudado a entender um pouquinho mais, porque a gente vê alguns relatos, lê alguns relatos, né? E os espíritos, eles falam como se fosse uma sensação física, né? E para não acontecer essa confusão, eu acho importante a gente entender isso, porque o corpo físico, ele já não existe mais, ele está se decompondo. E o que acontece? As sensações que o espírito tem do lado de lá, elas, enfim, vêm desse perispírito, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido um conteúdo aí, que tenha trazido informações importantes e relevantes aí para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo, tá ok? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!